Nós vamos então dar início que o padre Paulo Carrara, que está orientando o retiro, nos falou nessa terceira reflexão desse dia 1º, era às 15 horas. E já falando um pouquinho, ele havia falado sobre o sacerdócio comum dos fiéis, a graça batismal. Agora ele vai falar sobre o sacerdócio ministerial, né, que está muito ligado ao ministério apostólico. O ministério apostólico ele foi preparado por Jesus através dos 12, para que os discípulos fizessem o que Jesus ensinou a fazer. Nós vemos isso no capítulo 10º do Evangelho de São Mateus. Nós vemos que do capítulo 8º e 9º, Jesus está agindo, falando, e lá ele cura os leprosos, os cegos, o paralítico, ele tira os demônios de Gadara, ele ressuscita a filha do chefe da sinagoga, a mulher encurvada, de fluxo de sangue. Então, ele faz tudo isso e também anuncia o reino de Deus. Já no capítulo 10º, Jesus, então, chama os discípulos. No final do capítulo 9, ele diz: tenho pena desse povo que são como ovelhas sem pastor. E depois pedir ao Senhor da messe que envie operários para a messe. Ao terminar esse capítulo 9, ele já começa a chamar os apóstolos. Institui os apóstolos para que façam o que Jesus fez. Seria uma espécie de estágio pastoral dos apóstolos. Mas o ministério mesmo apostólico está ligado à ressurreição de Jesus, quando os apóstolos são enviados, Ide pelo mundo, fazer discípulos meus todos os povos. Alguns aspectos nós vamos ver dos ministérios da igreja. Nós participamos do ministério, aqueles que são ordenados, os diáconos, presbíteros, participam todos do ministério episcopal, de modo porque são os bispos que descendem dos apóstolos. Os apóstolos que depois vão confiar aos presbíteros a missão, uma missão de uma igreja local, mas esse anúncio, o primeiro anúncio, que parte de Jerusalém, que depois manifesta essa presença de Jesus ressuscitado. Então, quando a gente vê em Pentecostes, Pedro toma a palavra e anuncia: olha, este Jesus que vocês mataram colocando madeiro, Deus o ressuscitou. Na última ceia, nós vemos também Jesus, ele institui o memorial do seu sacrifício, a Eucaristia. E Jesus pede que os apóstolos, eles, celebrem sua memória, instituindo assim um ministério sacerdotal. Jesus ressuscitou, está sentado à direita do Pai. Mas ele também está presente no mundo, continua presente no mundo pela presença do próprio Espírito Santo. O Espírito Santo que age no mundo, que age na igreja. E através do Espírito é que se faz a presença do Cristo. A igreja, então, é prolongamento do Cristo, é o corpo de Cristo. Jesus é o sacramento do Pai. A igreja é o sacramento de Jesus. A Eucaristia, então, marca essa presença real do próprio Cristo. Jesus é o sacramento, é o ressuscitado que se faz presente na Eucaristia. Os apóstolos ali agem como símbolos da presença de Jesus. Quem vos recebe, a mim recebe. Então, há uma realidade da visibilidade da presença viva de Jesus na pessoa dos apóstolos, daqueles que são seus sucessores e daqueles que exercem a presidência numa comunidade na celebração da Eucaristia.
né? Então, depois da morte de Jesus, os discípulos anunciam Cristo vencedor da morte, anunciam Cristo ressuscitado. São testemunhas de que Deus ressuscitou Jesus e o constituiu juiz dos vivos e mortos. E a garantia disso também vem em Pedro. O Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão Pedro, é o capítulo 24 do Evangelho de Lucas. Então, os discípulos são enviados, testemunhas sobre tudo que Jesus falou e fez. E essa presença viva não é uma presença simplesmente simbólica, mas uma presença viva do Cristo que age na pessoa do ministro. Anunciamos Jesus para que estejamos em comunhão com Jesus. A função é levar os outros a fazer essa experiência, né, do ministério, do serviço de Cristo ao mundo, a todas as pessoas que nós encontramos. E essa missão, onde o presidente, o padre, está presidindo a Eucaristia, mas você sabe que quem realmente é o autor do sacramento e preside a Eucaristia é o próprio Cristo, que age na pessoa do presbítero, porque ele é o autor do sacramento. Não, né, simplesmente dizer uma verdade, né, mas levar as pessoas ao encontro real com Cristo, a essa experiência de vida com Cristo. A realidade, né, é mais importante do que o conceito. Então, ficar preso a determinados conceitos. Conceitos realmente são importantes, eles dão nos faz visualizar o mistério que está sendo celebrado, mas esse mistério é um mistério vivo, deve estar presente na própria comunidade. É uma experiência com Cristo que faz dessa fé viva manifestar na presença da comunidade da igreja o Cristo vivo. Jesus não é o enigma. O enigma pode ser explicado, pode ser procurado. Jesus é mistério, pois não se pode ser em nenhum momento esgotado pela mente humana. A mente humana é limitada, o ser humano é limitado daquilo que realmente Jesus é. Por isso que é importante que nós sempre tenhamos aquela distinção, a teologia negativa chamada apofática. A teologia negativa é a que mais se aproxima da verdade, porque diante da capacidade do conhecimento humano, o ser humano é mais fácil dizer aquilo que Cristo, o que Deus não é, do que aquilo que Ele é. Porque quando eu posso dizer Cristo é amor, por mais que eu possa ter a experiência do amor, Cristo jamais se esgota naquilo que eu conheço ou faço experiência do amor. É uma experiência de amor que é um mistério, que está para além da compreensão humana, que a dimensão do amor humano jamais pode compreender essa realidade tão presente daquilo que Cristo é na sua realidade. Então, nós dizemos, ele é muito mais do que isso, muito mais que possamos imaginar, muito mais que possamos pensar. Né? Do que a teologia positiva, a teologia catafática, que diz, né, Deus é vida, mas mesmo que nós tenhamos essa experiência da vida, a vida que Deus nos dá é muito superior à capacidade de compreensão do significado da vida que nós possamos entender em Deus. Então, é sempre barra no limite do ser humano. Quando eu falo da justiça de Deus, eu sempre barro no limite da questão da justiça humana. A justiça humana não é medida para compreender a justiça divina, que é superior e um mistério muito mais profundo que o ser humano possa imaginar. Então não é o ser humano que julga, é Deus que julga, porque Ele conhece a medida da sua justiça. O ser humano não. Então, o que circunscreve o dogma não esgota o mistério que ele quer revelar, né? Mas aponta para o mistério, é uma ponta de um iceberg, né? E aqui, né, uma realidade, que esse mistério que se abre a história da humanidade, né? Você crê em Cristo, né? Mas você não crê na cristologia. A cristologia são realidades, pontos para tentarem compreender o Cristo, mas a realidade
do Cristo, da entrega total a Cristo, é uma experiência muito mais profunda do que um conceito que eu posso, às vezes, que eu não devo jamais absolutizar, né? Meu viver é Cristo, já dizia São Francisco. O ministério presbiteral dos padres, do bispo, não se reduz àquilo que dizemos ou àquilo que nós ensinamos, né? Mas são importantes as nossas atitudes, né? Porque elas dão significado à nossa existência. A nossa sensibilidade em tratar as pessoas com educação, tratar as pessoas com sensibilidade, com ternura, né? E não com agressividade. Toda forma de agressividade na igreja é um ataque ao próprio Cristo, à própria pessoa do Cristo presente na pessoa do outro. O evangelizador é de todo, né, um Cristo. O presbítero evangeliza falando e testemunhando. Gestos que anunciam Deus. Valorizar a bondade, encorajá-la na esperança, principalmente nas pessoas que estão marcadas por tantas dores. Somos testemunhas de Jesus Cristo, participantes da sua missão, né, e exercendo a função de presidente da comunidade. Agimos na pessoa de Cristo, mas, novamente repito, quem preside o sacramento é sempre Jesus Cristo, não somos nós. Ele é sempre, né, o autor do sacramento. E ele continua: na celebração, Cristo deve aparecer, o celebrante deve desaparecer. Faz lembrar aquela expressão de São João Batista, né? Que ele cresça e eu diminua. O padre se coloca como servo de Javé. É perder todo o poder, para que o poder se torne o poder de todos, onde é Cristo presente, vivo na sua igreja, se faz presente e vivo em todos aqueles que foram receber essa graça batismal e participam dessa graça batismal. O poder da igreja é o poder dos irmãos, é o poder da graça, que todos participamos. O irmão é um irmão, o presbítero é um irmão que serve outros irmãos. O verdadeiro poder, né, é o não poder, é ser servo de Javé, se colocar totalmente a Javé. É Javé que age, o servo é só instrumento. A igreja não deve imitar o mundo e partir do poder do mundo, que é um poder que domina, que explora, que despreza, que pisa. Né? Não é o espírito da corte, né? Porque o espírito da corte é a lepra do nosso mundo hoje. O ministro ordenado não se coloca no lugar de Cristo. O ministro é uma pessoa sinal que visibiliza o único mediador entre Deus e o homem, que é Cristo. Os bispos, os padres, agem em nome de Cristo, cabeça. Mas eles não são a cabeça. A cabeça é Cristo. Só Cristo é a cabeça. O sacramento da ordem atualiza essa presença de Cristo, cabeça, né, e que vem sustentado em toda a igreja, onde Cristo é o pastor e se coloca a serviço. O sacerdócio comum dos fiéis e o sacerdócio ministerial, né, derivam do próprio Cristo, o único sacerdote. É o ministério. Com o ministério é a presença de Cristo enquanto serviço. Santa Teresa d'Ávila dizia no livro da sua vida, acho que eu vou fazer um link fazendo a leitura, simplesmente leitura desse livro da vida de Santa Teresa d'Ávila, acho que valeria a pena a gente ter esse contato com os paroquianos, meus amigos que estão aí no YouTube, valeria a pena. Santa Teresa d'Ávila dizia no livro da vida, né,
isto é ser capaz, né, de assumir uma responsabilidade na igreja, né, ter poder sem ter o poder. O sacerdócio comum dos fiéis deriva do sacerdócio de Jesus, enquanto deriva do Cristo. É uma função, é um serviço. Na igreja há muitos ministérios, né? Existem ministérios e nós não podemos jamais voltar a reduzir esses ministérios à palavra leigo, porque ali estão serviços. Não é uma condição de leigo, é uma condição de serviços. E mesmo a palavra leigo jamais foi usada na igreja primitiva. E quando apareceu lá com Cipriano de Cartago, ela tinha um outro contexto do que aquele que nós temos hoje. Mas as funções em que todos fazem parte da igreja pelo sacerdócio comum dos fiéis. A nossa missão é de dar testemunho, né, entre os irmãos, dessa graça que nos une, né? E o sacerdote, então, está a serviço, entregue totalmente para ser essa testemunha da graça. Não basta transmitir o catecismo, é importante conhecer o catecismo e tal, né? Mas não é isto só. Temos que ir mais além, né? Temos que ser cristãos, cristãos que contagiam, que fazem outros participar, que são testemunhos de vida, que não são pessoas que defendem regras, mas de pessoas que vivem vidas atraentes, que atraiam as pessoas, que possam atrair as pessoas a Cristo. E aí nós temos um texto que ele fez com os textos bíblicos, né? Mas acho que vale a pena ter essa noção daquilo que foi falado no dia de hoje, nessa tarde do dia 1º de agosto. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.